O que um livro que fala sobre a metamorfose de um ser humano virando uma barata tem tanto a ver com o mundo atual? É obviamente que esse livro vai falar muito sobre a questão do mundo capitalista, mas eu convido vocês a trazer um olhar para esse livro em uma outra perspectiva. Trazendo esse livro na perspectiva da igreja, o nosso personagem principal seria aquele irmão, aquela irmã que normalmente não são vistos. Mas é claro que ele não passou a ser visto, esse personagem, após o processo de metamorfose, né? Logo lá no começo do livro. E a partir do momento que ele não é visto, ele é muito menos acolhido. Passa a ser visto, ele sai do quarto dele e vai em direção aos outros cômodos. E ele já sofreu aquele processo de metamorfose. Então, obviamente, ele vai estar uma figura, né, de uma barata. Então, né, ele é visto com desdém, com nojo. A mesma realidade vai se aplicar de Gregory Samsa quando ele já está na metamorfose, né? Com aquele irmão que pensa diferente de você, que não é igual à multidão. Aquele irmão que tá passando por dificuldades. E é muito mais fácil a gente não acolher alguém, né, que tá com dificuldades. Até porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E fora que é muito mais cômodo a gente conversar e acolher aquelas pessoas que é igual a você do que aquela que simplesmente não pensa igual a você. Ou que está passando por mais dificuldade. É muito mais fácil isso, é cômodo, é do ser humano, querendo ou não. Na grande maioria das pessoas é essa a realidade. Muitas das vezes esse irmão e irmã que está nessa instituição religiosa, ele faz grande esforço para estar ali. No sentido de se esforçar para ir na igreja, porque ele está passando por alguma dificuldade na vida pessoal ou uma aprovação. Então ele não vai medir esforços, né? Mas uma hora ou outra esse irmão, de certa forma, vai cansar, né? A gente também tem que levar em conta esse outro lado. Aproveitando aqui esse momento, vou deixar aqui aparecendo o significado da palavra cooperador e pastor, que é muito importante para agora no final do vídeo. É o seguinte, gente. Não adianta essa figura religiosa que é tão importante numa instituição religiosa, que é o pastor e cooperador, querendo ou não, é um cargo acima ali na construção religiosa daquela igreja. É claro que tem outros cargos mais acima. O intuito aqui é fazer vocês relembrarem o significado da palavra de pastor e cooperador. Porque não adianta simplesmente vocês irem visitar esse irmão ou sua irmã, ou simplesmente qualquer pessoa da sua instituição religiosa, igual foi o Gregory Samsa foi visitado quando ele estava no processo de metamorfose. Então, é muito importante relembrar esse significado da palavra. Porque o cooperador e o pastor tem que ir de cabeça aberta, para que você ir com simplesmente ali, né? Eu vou fazer ali o meu trabalho e simplesmente não tá com cabeça aberta, já tá com estereótipos na sua cabeça, simplesmente você vai agir igual o funcionário que foi lá visitar o porquê o Gregory Samsa não tinha ido trabalhar. Simplesmente vai ser a mesma coisa. Uma frase que eu gosto bastante de falar, desde o começo da minha adolescência, é que Deus, né, como a gente conhece na Bíblia, ele sempre andou com aquelas pessoas que eram excluídos, que eram a margem da sociedade. Eu, pelo menos, gosto muito de pensar nisso. Né? Deus não andava com aqueles lá que eram semelhantes a ele, mas sim aqueles que normalmente não eram vistos. Enfim, gente, agora eu pergunto pra vocês, será que Gregory Samsa voltou a ser humano? Para isso eu convido vocês a lerem a Metamorfose. E talvez trazer questionamentos diferentes, essa minha análise, que tá tudo bem, ou talvez pensar na parte do capitalismo e tal. Mas para terminar esse vídeo, eu vou deixar para vocês uma parte da Bíblia. Essa passagem está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu convido vocês a lerem o livro de Metamorfose, mas também a Bíblia, porque é sempre necessário uma boa leitura.